Olá, pessoal! Nesse vídeo, a gente vai ver um conteúdo de matemática, que é o princípio fundamental da contagem. E, primeiramente, é importante a gente observar o intuito da análise combinatória. Na verdade, o nosso objetivo aqui é contar o número de elementos de um conjunto. Então, por exemplo, aqui nesse conjunto A, a gente consegue contar de uma forma muito fácil que ele tem 8 elementos. Vocês concordam? Só que a gente pode ter um problema. E se esse conjunto, ou algum outro conjunto que a gente queira contar, for muito grande, o que será que a gente faz, né? A gente não consegue contar tão facilmente. Então, o objetivo da análise combinatória é justamente desenvolver métodos que possibilitem a gente contar o número de elementos de um conjunto muito grande que atinja certas condições, que obedeça a alguma certa restrição, esse conjunto. Então, primeiramente, uma ferramenta de visualização que a gente tem para visualizar os elementos de um conjunto é o que a gente chama de diagrama de árvore. Vamos supor, nesse exemplo aqui, que a gente está analisando os resultados possíveis do lançamento de 3 moedas. Então, a gente dividiu aqui as colunas, né? Em 3 lançamentos: primeiro lançamento, segundo lançamento, terceiro lançamento. E a gente sabe que, quando a gente lança uma moeda, a gente tem 2 resultados possíveis, que a gente chama de eventos. A gente pode obter, para cada lançamento, cara ou coroa. Vamos supor que cara seja K e coroa seja C. No final das contas, tanto faz, né? Então a gente tem para o primeiro lançamento cara, coroa, para o segundo também. Só que a gente vai acabar bifurcando aqui, já que a gente tem 2 resultados possíveis para o primeiro lançamento, ele vai gerar 2 bifurcações para o segundo, cara, coroa. Tanto o primeiro resultado sendo cara, quanto para o primeiro resultado sendo coroa. E é a mesma coisa para o terceiro lançamento. Agora a gente vai ter 4 bifurcações. Ao final, quantos resultados a gente vai obter? Na verdade, esse é o intuito. A gente observar quais resultados a gente vai obter e quantos são. E a gente vê que aqui no final, a gente obteve 8 resultados no total, né? Por exemplo, cara, cara e cara, 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 coroa, cara, e por aí vai, totalizando 8 resultados. Eu queria chamar atenção para uma coisa. Aqui a gente tem um experimento passivo de ser representado num diagrama de árvore, certo? Só que vamos supor que a gente quisesse calcular o número de resultados para 100 lançamentos, vamos supor. A gente não teria como ficar fazendo o diagrama de árvore infinitamente. Então, é justamente por isso que surge o princípio fundamental da contagem, para possibilitar esse cálculo. Essa conta a gente vai ver depois. A gente vai conceituar o princípio fundamental da contagem agora. Ele vai dizer o seguinte para a gente: se uma decisão D1 puder ser tomada de M maneiras distintas e outra decisão D2, não precisa ser necessariamente uma decisão, pode ser também um experimento aleatório, poder ser tomada de N maneiras distintas, então o número de maneiras de se tomar sucessivamente as decisões D1 e D2 será M vezes N. E esse princípio a gente também pode chamar de princípio multiplicativo. Então, para a gente ver como é que a gente aplica o princípio fundamental da contagem, eu queria voltar nesse exemplo que a gente acabou de ver. Como é que ficaria se a gente fosse calcular o número de resultados possíveis através do princípio fundamental da contagem? É justamente esse cálculo que eu coloquei aqui. A gente tem 3 lançamentos. Para cada lançamento, a gente tem 2 resultados possíveis. Então, para o primeiro lançamento, a gente coloca 2, para o segundo lançamento, 2, terceiro lançamento, 2, e multiplica os 3 valores, resultando em 8 resultados. É simples, né? Isso aqui é simplesmente o princípio fundamental da contagem sendo aplicado. Vamos agora para um segundo exemplo. Considere um restaurante em que cada opção de refeição será constituída por um prato principal, escolhido entre carne, frango ou peixe, e uma sobremesa, escolhida entre pudim ou melancia. Quantas são as possibilidades de composição de uma refeição? Então,
Essa situação, a gente pode representá-la no diagrama de árvore, se a gente quiser. Ficaria assim. A gente tem 3 opções de prato principal e cada opção dessa vai gerar uma bifurcação para sobremesas. Então, para carne, com o prato principal de carne, a gente tem sobremesa, pudim, melancia. Frango e peixe, a mesma coisa. Quantas são o número total de possibilidades? A gente conta justamente pela extremidade do diagrama. A gente observa que são 6. Aplicando o princípio fundamental da contagem, a gente simplesmente multiplica o número de opções para o prato principal, que são 3, e opções para o número de sobremesa, que são 2. 3 vezes 2, 6. Último exemplo para a gente fechar. Temos 3 cidades, X, Y e Z. Existem 4 rodovias que ligam X com Y e 5 que ligam Y com Z. Partindo de X e passando por Y, pergunta de quantas formas podemos chegar até Z. Então, no diagrama fica assim, acaba não sendo exatamente um diagrama de árvore, é um diagrama um pouquinho diferente, mas bem didático também. A gente tem 3 cidades X, Y e Z, 4 caminhos que levam de X até Y e 5 que levam de X até Z. Aplicando o princípio multiplicativo, 4 vezes 5 igual a 20. Ok? Essas são as bibliografias que a gente utilizou. E por hoje é isso, pessoal. Obrigada por terem assistido. E até a próxima.